Fala galera! Ótima noite! Para quem está em outro país, ótimo dia, ótima tarde. Mais uma live com Jota, live cristã, super especial. É muito bom ter você aqui conosco. Agora até dezembro vamos ter uma série de lives só com Jota. O pessoal está perguntando, 4E, quando é que vai ter a empresarial? A gente volta já no início de 2021, tá bom? E sejam todos bem-vindos. A Ângela, Mary Key, Eite. Ó, meu inglês como é que tá, Ângela? Pronunciei certo? Dá um joinha aí. E vai ser muito bom hoje. Então, 4E, a live para empreendedor, empresários, estudantes, executivos, volta agora em 2021 com força total. E a gente está com esse propósito com Deus, da nossa live com o Jota, todas as terças e quintas, de 9 horas da noite, tá? Então hoje a gente tem um convidado ultra, mega, super blaster especial, meu amigo querido André Botelho. O André mora em Arujá, ele faz parte do Jovens da Verdade. O pai dele é um dos idealizadores. Nós já fizemos uma live com o Jaziel aqui anteriormente. Foi uma live super abençoada e abençoadora. Então hoje, filho de peixe, peixinho é. O André é professor da FLAM, que é a faculdade que tem lá em Arujá, com cursos de teologia, cursos top, outro patamar. Ele, além de ser professor lá, ele é diretor do acampamento Jovens da Verdade. Ó, o André tá chegando aí. Guilherme Pinheiro, carioca. Show de bola. Vou conversar nosso bate-papo hoje. Cadê o André? Vamos lá, vamos ver a conexão. Fala, meu amigo André. Ótima noite. Ótima noite. Tá sem áudio. Tá sem áudio. Tá me escutando bem? Tá me escutando bem? Não estou escutando você. E mestre, peraí que botou três foguinhos aí, ó. Seja bem-vinda, Raquel, Diego. Você me ouve agora? Agora sim. Tirei o fone. Será que dá para ir sem fone? Dá, alto e claro. Como é que você tá, meu irmão? Tá tudo bem com você? Eu tô bem. E você? Tudo bem, graças a Deus. Como é que tá a Raquel, a Rebeca, o filhote aí, o baixinho, que já tá esticando, né, cara? Passa muito rápido. Rapaz, hoje eu tava com ele, a gente foi em Mogi fazer alguns exames. O menino tá grande, viu? Ele tá com que idade, André? Oi? Ele tá com quantos anos? Gabrielzinho tá com 11 anos. Caraca. E a Rebeca, 17, Denilson. 17. A idade do meu filho, 17, eles são amigos, né, dos acampamentos aí. Bom, Sim. em primeiro lugar, te agradecer, cara. Agradecer aí você ter aceitado o convite. É um privilégio para mim, para todos que estão assistindo, que vão assistir essa live depois. Então, em primeiro lugar, muito obrigado, tá? Pelo teu tempo, tua disposição, tua disponibilidade. Legal, Denilson. Estamos aqui à disposição. Tamo junto. Que bom. E antes de entrar no assunto, eu queria fazer um bate-bola, jogo rápido, uma entrevista com você. Né? Claro. Fazer algumas perguntas, se você me permite. Claro, fica à vontade. vontade. Você mais, né? Oi, desculpa? Para o pessoal conhecer você mais um pouquinho. Sim. Estamos juntos. Tá aí, ó, Diego, Daniel Coelho. Olha esse cara aí, ó. Rapaz. Esse cara tá coelho mesmo, tá com 2 filhos. Heavy Daniel. Grande, Dani. Um abraço, queridão. Cara, gente boa. Guilherme, né? também, que estava aí com a gente. Um abraço. Guilherme vai fazer a live quinta-feira agora. Depois eu quero o Daniel, hein, Daniel? Tu já tá convocado, hein, cara? Chama ele. Com certeza. Então, meu amigo, eu queria saber o seguinte: como é que foi para você
Você já nasceu, pelo que eu sei, né, num berço cristão. Conta um pouquinho aí da tua vida. Você é o irmão mais velho? Ou você tem uma Eu irmã sou irmão mais também? velho. Eu sou irmão mais velho. Não parece, né? Meu Parece irmão não. parece mais. Marquinhos tá acabado com aquela barba dele. Tô brincando. Marquinhos, mas é isso mesmo. Tem que provocar. Eu sempre falo que eu sou o mais novo, né, de casa. Mas eu nasci primeiro É isso aí. e, e cresci num ambiente missionário, né, Denilson? Mais do que um lar evangélico, não foi nem nesse ambiente eclesiástico, mas missionário, né? Cresci aqui no Jovens da Verdade, literalmente. Eu sou Bacana. a pessoa viva que mais viveu dentro do JV, proporcionalmente dentro da sua vida, né? Porque os meus pais também, mas o meu tempo de vida, né, se for proporcional, mas assim, cresci aqui vivendo dentro do ambiente missionário, né, na construção dos Jovens da Verdade, construção do acampamento, desse sonho, depois também da FLAM, né, que passou Sim, ali por um longo, uma longa história, né, de ser um instituto bíblico, depois um seminário teológico, até se transformar na FLAM, hoje faculdade, né, reconhecida pelo MEC, que ótimo. e está aí trabalhando. Então, assim, a gente sempre esteve nesse meio, cresci e, assim, eu, com 17 anos, eu já entrei na FLAM, já fiz o curso de teologia. Então, Nossa, muito cedo, me formei, me tornei pastor, né? E quase 20 anos aí de pastorado também. caramba. Então, e eu sou pastor da presbiteriana aqui de Arujá, Certo. né? E hoje, como você falou, a gente trabalha aqui no acampamento, na direção geral do acampamento, junto com os meus pais, e professor da FLAM, então a gente está envolvido 100% no ministério. Pô, que bacana. Que bacana. E conta pra gente, como é que você conheceu a patroa aí, a dona Raquel? Essa pessoa, Ah, por Deus aí, adoro a Raquel, uma pessoa muito determinada, né? Muito aguerrida. Sou fã da tua esposa, é além de você, claro, né, cara? a nossa metade aqui, e bênção de Deus, né, na minha vida. Então, conheci ela, rapaz, na FLAM. Ela é de Goiânia e ela Certo. veio estudar aqui na FLAM, ainda no Seminário Teológico Jovens da Verdade, e nós somos da mesma turma, a Olha que turma legal. que formou em 95, né? 91, 95. E a Uhum. gente, mesma turma, mesma classe, aí conhecemos assim. E essa é uma das felizes coincidências de Deus, né? Providências de Deus. Ela é goiana. Minha família, metade da minha família também é de Goiás. Ah, Então, interessante. assim, combinou ali. A gente ia para Goiânia todo todo fim de ano ali para casa da sogra. Eu visitava também meus parentes, a minha avó quando era viva. É só Uhum. esse ano que a gente não vai aí por causa da pandemia. Então eu casei Certo. com uma goiana, mantendo a tradição do meu pai, que casou com uma goiana. Entendeu? Ah, tá. A Ivone também é goiana? Isso. Tua mãe? A Ivone é Caramba, goiana. É, não sabia, então a não. gente mantém a tradição. É isso aí, cara. Filho de peixe, peixinho é literalmente, né? Isso, discípulo aí em muitas coisas. Pô, que bacana. A gente tem uma coisa em comum. A sua mãe tem o mesmo nome da minha mãe, Ivone também. Olha, É aí um nome que não é sim. muito comum, né? Mas quando É, eu conheci sua mãe, eu falei, que mesmo nome da minha mãe, cara, não vou esquecer mais, gravei logo. E teus pais muito também, tá bom. tudo jóia por aí?
Graças a Deus também, né? Foi aquele medo, né? Sim. Inicial, né? Aquele susto, aquela coisa da gente proteger, né? Os mais velhos. Graças a Deus. Mas eles, assim, dentro do possível, mantêm a quarentena. Meu pai aqui que nos últimos meses deu uma fugida, né? Aham. Você soube que ele participou aqui da política local, né? Eu vi que ele veio candidato aí. É candidato a vice-prefeito aqui de Arujá. Então, desobedeceu um pouquinho os cuidados, mas graças a Deus tá bem, nada aconteceu. Então, Deus, os anjos fizeram uma hora extra por aqui, viu, Denilson? Amém. Ah, teu pai não para, né, cara? Ele não para, o cara é Não elétrico, assim, para, não para antenado. mesmo. E agora ele aproveitou o embalo, né, da política, de sair para a rua, de bandeirar e tal, e agora ele está com um projeto Leia a Bíblia Arujá. Então ele vai aproveitar o gás e vai direcionar agora ministerialmente, né? Ele Sim, quer ter esse trabalho de rua mesmo, de feira, de falar com as pessoas, e agora num projeto de distribuição de Bíblias aqui na cidade, e esse bacana. projeto Leia a Bíblia Arujá. Então, tá bem bacana, ele tá animado, viu? Pô, que legal, cara. Depois eu vou falar com ele para saber um pouquinho mais do projeto, até para ajudar na Isso, chama divulgação. ele que ele gasta uma live aqui para falar desse projeto Fácil. e as coisas, as novas que estão acontecendo aí com ele. Pô, que legal. E vem cá, você tem alguns livros que você escreveu, né, André? Eu tenho dois livros, dois livrinhos que a gente escreveu. O Aham. Menos é Mais Top. e, e depois o Vocação Sem Máscaras. Eu Nossa. consegui escrever esses dois livros. Eu tinha uma esperança grande, viu, Denilson, de escrever mais um livro durante essa pandemia, Sei. dentro daquela falsa ilusão de que a gente tem bastante tempo, né? Agora, mas não é bem assim, né? De Sim. todo jeito, a gente precisa. Escrever exige uma disciplina bem difícil, né? Mas eu estou com alguns projetos mexendo aqui e ali, talvez ano que vem saia mais alguma coisa. Ah, que bom. Tem que sair, cara. A gente precisa desse presente aí. O Menos é Mais eu tenho esse livro. Eu já li esse livro. Eu quero até ler novamente. É um livro muito bom, muito prático para você ler, muito objetivo. E eu vou ser sincero, eu não lembrava que era da tua autoria, porque quando eu Como tive aí, eu assim, comprei. rapaz? Porque eu tive aí, eu comprei vários livros, né? Do teu pai, teu tal. E aí fica aquele pacotão e comecei a ler todos, indicar para adolescentes, para jovens. E esse livro é muito bom, eu gostei muito dele, particularmente, né? Porque você escreveu, não. Porque eu, cara, quando tu falou, você escreveu, eu falei, caraca. Então, assim, foi muito bom, cara. Esse livro é muito bom, eu Legal, recomendo. Quem quiser legal, comprar esse legal, livro, legal. André, como é que faz? Tem algum site que possa entrar no Jovens da Verdade? Então, quando a turma que quer, precisa, principalmente em quantidade, pode entrar em contato ou com Jovens da Verdade, ali no próprio site, o e-mail, info@jovensdaverdade, né? Ah, ou com a gente aqui mesmo nas redes sociais, né? O meu, o meu Menos é Mais tem na Amazon para vender. Também a pessoa consegue ali. O Vocação ainda não consegui colocar na Amazon. Mudou um pouquinho a política lá, eu tenho que fazer mais algumas coisinhas, mas o pessoal consegue comigo diretamente. Pô, legal, a Larissa tá falando que o Vocação Sem Máscara é muito show. Eu tenho que ler, esse eu ainda não Ah, tenho que grande ler. Larissa! Abraço! Larissa é da nossa igreja, viu? Gente Legal. boa, viu, Denilson? Nós vamos fazer Legal, naquele. Larissa. Você leu então, né? Depois você comenta comigo. Ela leu, cobra até o prefácio dela. É, Ano que vem nós vamos fazer uma live falando do Vocação Sem Máscara. Já tá mais que convidado legal, aí. E aí, legal. e aí, entrando no assunto, menos é mais. Vamos lá. Vamos entrar no tema dessa nossa live, que eu acho que vai ser bastante, eu tenho certeza que vai ser bastante produtiva para muitas pessoas.
que te inspirou a escrever esse livro? Fala um pouquinho sobre o conteúdo. A Montanha entrando aí, a Lúcia, a Larissa. Larissa tá aí firme e forte, ó. Larissa, depois a gente quer saber o prefácio do livro, hein? Oi, Lúcia. A Lúcia entrou. Oi, Lúcia! Saudades, abraço para você. Vai aparecendo aqui algumas pessoas. Pode parar, dar tchau. Maria Adelino, espero que estejam os dois assistindo. A Maria falou para mim, Denilson, eu tô sem energia. Eu falei, compra um gerador, pô. Dá um jeito, né? Se vira. Mas Deus mandou a energia para ela. Já tá aqui, ó, conectada também. Oi, Lúcia, abração para você, saudades. Então, Denilson, André Lopes, ó, esse é ovelha também, Andrezão, metal. Show. E o pessoal vai chegando aí. Então, o Menos é Mais, ele surgiu de uma série de mensagens, né? A gente começou a trabalhar o tema simplicidade. E eu, né, procurando algumas mensagens para trazer para a igreja, desafio a respeito da simplicidade. E aí, Denilson, eu comecei a perceber o diálogo que a gente poderia fazer com a cultura, percebendo que existe uma cultura de busca e valorização da simplicidade, né? No que a gente chama de minimalismo. Deixa eu tirar aqui o... Opa. Lá. Deixa eu só baixar aqui o tecladinho. À vontade. A cultura, né? O minimalismo, ou seja, a gente tinha um grupo, uma faixa de pessoas da nossa sociedade que descobriram o valor da vida simples e que isso é uma coisa boa. Então, assim, são algumas coisas que foram surgindo na minha mente, no meu coração. Uma delas é esse diálogo com um anseio que a nossa sociedade tem, né? Uma sociedade dos excessos, uma sociedade do consumo, uma sociedade que está muito cansada e que quer um respiro. E que, de repente, descobriu que uma vida um pouco mais simples, um pouco mais leve, é uma coisa muito boa e desejosa. Então, assim, eu vi a oportunidade de dialogar com isso, né, com o minimalismo, a cultura de uma vida mais simples, ao mesmo tempo, olhando para as escrituras e olhando para um valor cristão, um valor que Cristo nos deixou, uma qualidade que ele tinha como pessoa e que ele deixou para a sua igreja, mas que nós, a verdade, Deus, é que a gente não admira a simplicidade. A gente sabe que é uma qualidade, é um valor cristão, mas não é uma coisa que a gente deseja, entende? De alguma forma, a simplicidade sempre soou para nós, de uma maneira geral, como uma vida sacrificial, de abrir mão das coisas boas, né? de ser humilde, de fazer sacrifícios, e nunca... nós mesmos que pregamos, expomos, temos a dificuldade de apresentar a simplicidade como uma coisa libertadora, entendeu? Boa, que vem trazer qualidade de vida. E aí, quando a gente olha para as Escrituras e olha para Jesus, a gente vê ressonância nisso. É ele que nos mostrou que uma vida sem essa ansiedade do dia a dia é uma vida mais frutífera, né? Que a gente pode viver mais contente, mais inteiro, se a gente não tiver essa ansiedade, né? O que eu vou comer, o que eu vou vestir, o que eu vou fazer, como é que vai ser o dia de amanhã. Então, de repente, esse trabalho foi uma reflexão e uma redescoberta de um valor bíblico cristão que está ali. Por isso que o subtítulo do livro é O que Jesus ensinou, mas insistimos em não entender, né? Menos que menos mais. Então, nasceu assim, é sobre essas coisas que a gente
tenta conversar, despertar, dialogar novamente, né, entre nós. Pô, muito, muito bacana, cara. E a gente vê muito assim, de uns tempos para cá, muitas pessoas, até famosos, estarem falando sobre menos é mais, né? O próprio, se Sim, você pegar um programa de TV lá do MasterChef, né, que tem um Ibope alto lá, o cara fala, pô, vai fazer o prato de comida, menos é mais, não enfeita muito não, você quer fazer muito, acabam não entregando o que é simples. E o que é simples, aquela comidinha, né, mais simples, mais caseira, tem mais sabor. E se a gente for levar isso para nossa vida, né, eu acho que você entra na internet hoje, no Instagram, você entra na TV, então e a questão das pessoas que são mais humildes, né, que têm a condição financeira mais baixa, de uma classe social mais baixa, eu acho mais sacrificante ainda. Eles vendem aquele sonho, aquela teologia da prosperidade e todas essas questões assim, porque para ser feliz eu tenho que ter o iPhone 12, né? Eu tenho que ter o tênis da Nike da última geração. Então, essa galera, né, principalmente a gente que trabalha aí com adolescentes e com jovens, ficam muito, né, fissurado e muito focado nisso, né, cara? Eu, para estar dentro da minha turma, dos meus colegas, ou para fazer bonito, eu tenho que ter algumas coisas materiais que são importantes para o meu status, né? Enquanto não é isso. O importante é você ser uma pessoa digna, simples. Hoje eu estava falando rapidamente, veio na minha cabeça que eu estava conversando com meu filho. Ele veio falar comigo assim, meu filho está com 17 anos, o Denilson Júnior. Ele falou assim, pai, eu estou muito triste hoje. Eu falei, o que houve? Eu achei que tinha morrido alguém e tal ali. Pô, a professora que eu mais gostava do meu colégio, que é minha professora de história, saiu do colégio. Eu falei, pô, mas saiu? O que houve e tal? Aí ele falou, ela recebeu uma proposta de um projeto bem bacana e saiu, tal. Eu falei, cara, pô, que pena, mas fica com contato com ela, tal. E aí eu lembrei, né? É engraçado que nossos filhos falam da vida deles, aí passa o filme da nossa cabeça, né? E eu falei, pô, cara, eu lembro da minha formatura que eu tinha uma professora de português, que eu não dava mole para ninguém. Ela era uma professora bem Caxias, ela era até batista. Na época eu não nasci num berço evangélico, né? A família sempre acreditou em Deus, mas como meus avós eram portugueses, né? Eram aqueles católicos católico por opção, mas não frequenta, né? Não pratica. E aí essa professora, eu aprendi muito com ela, e no dia da formatura ela que me entregou o canudo, né? E aquela formatura, agora tem formatura para tudo, né? Jardim da Infância, Fundamental 1, 2, 3. E aí ela falou para mim, ó, continue sendo essa pessoa humilde que você é. E quando ela fala em humildade, é na questão de lidar com o próximo, da gente conversar, sabe? Isso para mim é um valor que eu carrego em mim até pelos meus pais, né? Então, assim, meu pai sempre falava, cara, eu ganho dinheiro, o dinheiro não me ganha. E é verdade, né, cara? A felicidade ela é um caminho, não é um fim. Então, a gente viver bem, em comunhão com Deus, ter a nossa família estruturada, ter os nossos amigos, isso são valores, assim, simples, né? Que são simples e, ao mesmo tempo, para a sociedade de hoje é complexo, né? E são simples e você pode ser feliz. Você não precisa ter a Ferrari. Pô, Ronaldinho tem a Ferrari lá, parabéns para ele, pô. Deus abençoe ele. Pô, fico feliz por ele. Né? A gente tem que torcer pelas outras pessoas também. Mas viver na simplicidade, na humildade. E, pô, eu tenho essa visão. O que você acha? Falei pra caramba, né? Não, é isso, eu concordo com você plenamente. E assim, é o que a gente estava falando. Só para não. Quem passou aqui por aqui, o Netão. Netão, um Netão. abraço. Um abraço, amigo. Não sei se você está por aí ainda. Netão, Gisele, Dona Antônia. Minha sogra tá no vídeo. Aí, ó, minha sogra, ó. Ah, é? É. Ó, família prestigiando, a sogra, isso é importante. Tiago Monteiro, prof. Aí, ó. Thiago, boa.
Mas é isso mesmo. E uma coisa boa, Denilson, é que é entender, é assim, eu acho que esse é o que a gente fala, né? O pulo do gato quando a gente fala em menos é mais. É o entendimento de que essa vida mais simples não é uma questão que você está abrindo mão de felicidade, de contentamento, de uma vida boa. É descobrir que muitas vezes o que vai te trazer contentamento, realização, é o menos, não é o mais, né? Sim. Não é ter muito. Então, assim, essa é uma descoberta incrível, maravilhosa. Que nem você estava dando seu testemunho, falando a respeito de relacionamentos, simplicidade envolvendo isso, quer dizer, valorizar relacionamentos, as pessoas, os seus amigos, as pessoas que você conhece. Então, por exemplo, como é que a gente aplica essa ideia de menos é mais nos nossos relacionamentos, na nossa amizade? Bom, primeiro a gente descobrir que a gente vive nesse tempo em que a, as pessoas elas elas buscam não ter muitos amigos, mas ter como é que a gente fala essa fama, né, de internet, que é você ter muitos seguidores ou muitos amigos nessa redefinição de amizade que o Facebook trouxe, né? Ou likes, ou tudo isso. E aí a gente precisa entender, pelo menos nós, o que é amizade, o que é cultivar uma verdadeira amizade. E às vezes é muito importante você ter poucos e bons amigos. Não que você precise ter poucos amigos, mas é impossível se ter muitos bons amigos, entendeu? Então, cultive a amizade, mas de verdade, né? Invista em algumas pessoas, seja de fato amigo, deixa que essas pessoas participem da sua vida, né? Que haja convivência, que haja cumplicidade. Esses são os valores que o próprio Jesus nos ensina, né? Na relação com seus discípulos. Então, esse menos é mais, ele é aplicável nos nossos relacionamentos no sentido de invista em algumas pessoas e verdadeiramente se relacione com elas. Cuidado, né, com a armadilha que muitas vezes as redes sociais têm conosco, né, de nos trazer a ilusão de termos muitos amigos, né? É muito engraçado, né, Denilson, esse tempo que a gente vive de rede social, porque as pessoas parecem que estão conectadas umas às outras 24 horas por dia, mas as pessoas se sentem sozinhas ainda, né? Sim. A solidão é real, ela é verdadeira. E por quê? Porque essa conexão ela é superficial. Então, a Exatamente. gente não pode ter ilusão de que, né, essa conexão que a gente tem hoje substituiu ou substitui as amizades, né, de convivência, de encontro, de cumplicidade, né? Então, assim, eu acho que, falando aqui de relacionamentos, aqui a gente já tem um exemplo muito legal de que a Uhum. gente, né, ter poucos, mais bons amigos é muito importante. Ter qualidade, não quantidade, né? A quantidade, Exatamente. você não vai poder dar atenção a todos, né? O tempo que você vai dedicar, que você vai cultivar, né? Então você tem que ter os amigos e aquele cara é meu amigo, tá? Mas tu ligou para ele, né? Para saber se ele tá bem ontem, sabe se ele tá bem hoje, como é que ele tá? E aí, tá tudo bem por aí? Eu tenho alguns amigos que eu faço essa questão de ligar, de saber. Aí, às vezes, tem, né, uma pessoa que vê, a gente fala, pô, tu tá ligando, a pessoa nem te liga. Eu falei, cara, eu sou diferente, cara, eu vou ligar, independentemente disso. Porque Jesus, cara, Jesus era uma pessoa muito simples. Tudo que ele explicava com muita simplicidade. Você vê aquele Jesus nasceu numa manjedoura. Então, se a gente for parar para pensar, né, ele sendo Deus, sendo filho de Deus, rei dos reis, podia ter nascido num palácio maravilhoso. Então, assim, tudo que Jesus, toda a história de Jesus, principalmente, né,
a gente vê a simplicidade, a humildade, né? Quando ele entrou sentado no jumentinho. Então, assim, podia ter entrado numa carruagem, né, cara? Naquela época, né? Então, ele sempre buscava a simplicidade, não só nos atos, mas também nas suas ações, nas suas atitudes. E até hoje ele é um Deus que cuida de detalhes, ele cuida de coisas que são simples, mas que são muito importantes para a vida do ser humano, né? Ele não é um Deus complexo, é um Deus que, né, é maravilhoso. Então, só ler a história de Jesus, você já vai ver que o menos é mais mesmo. Tem um detalhe, Denilson, na história da encarnação, né, que eu gosto muito, que assim, todos nós não escolhemos aonde nós nascemos, em que condições nós nascemos, em que família nós nascemos. Nenhum de nós fez essa escolha, né? Sim. A gente nasce, alguns nascem, né, filhos aí de reis em palácios, outros em um lugar muito humilde, e a gente vive a vida de acordo, né, com isso. Agora, quando a gente fala de Jesus e o exemplo dele de simplicidade e o caminho da encarnação, né, belamente descrito lá em Filipenses 2, o Deus da glória que abre mão da sua glória, né, e se faz homem, servo, né, aquele belo poema de Paulo, mas a gente entende teologicamente que foi uma escolha divina, né? Jesus vir onde veio, nascer na família em que ele nasceu, na condição em que ele nasceu. Uma vez eu estava tendo uma espécie de debate, né? A outra voz lá que debatia, argumentando comigo, não, Jesus não escolheu nascer numa manjedoura, foi a contingência ali, foi as pessoas, né, rejeitando Jesus, tinha um inimigo por trás ali para não deixar Jesus nascer, porque algumas pessoas têm muita dificuldade de entender que Deus faria essa escolha, a escolha da simplicidade, né? Como é que Deus fez isso? Ele mandou o Rei dos Reis, mas sem berço de ouro, para nascer num estábulo ali para animais, rodeado de pessoas simples. É um escândalo isso, a nossa fé, né, Denilson? A gente está tão acostumado, né, com essas verdades que elas não nos chocam mais, mas é um escândalo. Então a gente tem que entender que se Deus fez isso, se Cristo fez isso intencionalmente, ele queria nos ensinar coisas importantes a respeito do que é ser servo, do que é ser filho de Deus, dos valores que nós temos, né? A gente está falando de manjedoura, né? A gente está aí, fim de ano, se aproximando de Natal, os símbolos de Natal. Eu gosto de falar também desse paradoxo que muitas vezes a gente vive, né? Do presépio, porque o presépio é a representação da simplicidade de Jesus no seu nascimento, né? Assim, onde que você vê presépios? Às vezes em praças públicas, mas na maioria das vezes é nos shopping centers, né? E é muito interessante ver esse contraste, né? Aquela cena da simplicidade e humildade de Jesus, ela deveria nos chocar e deveria nos provocar, mas ela é colocada exatamente no templo do consumismo e da ostentação, que são os shoppings. E as pessoas nem percebem que existe uma grande contradição entre essas duas coisas, né? Mas para mostrar como a gente transformou a simplicidade de Jesus em algo cultural distante de nós. E um pouco do que a gente tenta trazer no Menos é Mais é essa tradução, para que a gente entenda que essa simplicidade ela é para hoje, né? Ela faz bem, ela não é folclórica, ela é real e precisa ser experimentada, né? As pessoas acham que, muitas pessoas acham, né, que se você falou do presépio, você sabe que eu nunca tinha feito essa reflexão e quando você falou, eu falei, nossa, é verdade, tantos shoppings colocam
presépios assim, até os bichos se Maravilhoso. mexendo, tal, e é uma contradição muito grande, né? Se a gente for falar assim, no Exatamente. consumismo exacerbado e o presépio ali, né? E aí toca aquelas músicas de Natal que a pessoa começa a lembrar da comida, começa a gastar mais, e, enfim. Mas você está falando algumas questões assim que de fato são bem relevantes, né? Quando a gente fala de Jesus, principalmente, né? Com toda a trajetória dele, toda a simplicidade. E hoje a gente vê as pessoas tão assim imbuídas em não, eu tenho que trabalhar mais. Não, não que a pessoa que não, eu não estou pregando aqui para deixar de trabalhar, não é isso. É bom deixar sempre bem claro. Mas a pessoa sempre fica trabalha, trabalha, foca muito no empresarial, foca muito no financeiro. E aí a vida da pessoa, a familiar, os filhos, o espiritual, o emocional, acaba ficando, não digo nem segundo, mas terceiro, quarto, quinto plano. E aí a pessoa está em busca de uma felicidade que está ali do lado dele. Então a gente vê hoje, né? Eu sou do meio empresarial, eu tenho muitos amigos, né? Que são pessoas muito bem-sucedidas financeiramente, têm verdadeiros, assim, empresas, assim, magníficas. Mas a gente vê a questão da família, o cara já está no quarto, quinto casamento, às vezes não tem aquele proximidade com os filhos, tem dificuldade, tem o emocional abalado, o espiritual também. Então, é uma falsa felicidade, uma falsa... O cara busca tanto, ele acha que através disso ele está tendo felicidade. Não é, a felicidade é um todo, né? A gente tem que estar bem em todas as áreas, né? Isso é muito importante e a pessoa se parar para refletir, para fazer a sua oração, conversar com Deus e ter esse reconhecimento, que eu acho que é o maior desafio. A maioria das pessoas, a gente não conhece as pessoas a fundo, mas na verdade a gente não conhece nem a gente mesmo a fundo. Então a gente tem que parar para poder se refletir, se autoavaliar. Peraí, para tudo. Deixa eu respirar aqui, deixa eu pensar na minha vida e refletir, porque senão a pessoa entra no automático e aí fica naquela objetivo, fica obcecado por aquilo e as outras coisas vão ficando para o lado e ele vai perdendo a essência da simplicidade e principalmente da felicidade, né? Exatamente. E você falando dessa questão da reflexão, né, do autoconhecimento e de encontrar, né, Denilson, o sentido da vida, eu me lembrei um pouco do que se trata a filosofia do minimalismo, e eu gosto de fazer também esse diálogo, essa comparação, né? O que a gente defende não é o que algumas pessoas apelidam de minimalismo cristão, né? Uma Uhum. versão cristã do minimalismo. Eu não acredito nisso e não acho que isso seja necessário. Por quê? Porque a Bíblia e Cristo já sempre defendeu a simplicidade. Então a gente não precisa de um minimalismo, mas a gente consegue dialogar com um anseio, né, social, daquilo que as pessoas estão descobrindo. E um pouco do que o minimalismo aí fora, ele busca experimentar, quando uma pessoa tenta diminuir os recursos com os quais ela precisa viver numa casa pequena, simples, né? Tem pessoas que montam tem minimalistas radicais que Sim. montam uma mochila e saem para viajar e conseguem viver com uma mochila, entende? Ele tem ali as roupas, o que ele precisa, tal, e assim, né? Agora, o que que eu vejo por trás, né, desse minimalismo que vai se despindo, vai aliviando a carga, porque muito da essência do que se busca no minimalismo é liberdade. Eles estão em Uhum. busca de liberdade. E eu gosto dessa metáfora de você ir aliviando a carga e se ir despindo, mas, filosoficamente falando, o que essas pessoas estão buscando é do que de fato eu sou feito. Quando eu começo a me despir, vou tirando roupa, porque a gente vai se enchendo de ornamentos.
e vai construindo uma imagem para que a sociedade nos veja, nos avalie, nos aceite. E o autoconhecimento faz parte da gente ir tirando essas camadas, essas roupas, esses ornamentos em busca da nossa própria essência. O minimalismo, eu vejo uma tentativa de fazer isso, né? A nudez que se busca no minimalismo é a nudez do autoencontro. O que eu vou achar? Do que eu sou feito? Né? Eu sozinho, qual é o meu valor sem os agregados que a sociedade quer colocar ou exigir de mim? E o mais bacana nisso, Denilson, é a gente entender que a fé cristã ela vai chegar nesse ponto, que é o que nós somos de fato é onde está o nosso valor. Né? Por que o homem foi criado e existe? Infelizmente, o minimalista secular, vamos dizer assim, ele não vai achar essa essência, ele está na busca. Né? Mas nós sabemos, e a gente precisa compartilhar isso, né? Esse entendimento do que é a essência do ser humano, o que se encontra quando a gente está ali sozinho, e essa busca de conexão com Deus, né? O nosso Criador, o nosso Salvador. Mas você falou uma coisa muito importante, que é essa reflexão. Quem sou eu? Né? E eu só consigo entender isso se eu consigo ficar sozinho, se eu consigo entrar nesse processo de despir, né? Que é tão importante no autoconhecimento. Então, eu lembrei disso, que é uma coisa legal da gente pensar, né? Eu vejo uma dificuldade muito grande das pessoas, de uma forma geral, de parar, né? E mostrar um propósito, né? Não, aonde eu quero chegar, por que eu quero chegar, e, né? Entender onde você se encaixa nisso tudo, né? Eu não sei, eu até vou fazer uma pergunta para você aqui. Você acredita que toda pessoa tem uma missão? Porque a gente que é cristão, a gente escuta muito, Deus tem um plano na sua vida. E aí pega lá o outro, Deus tem um plano na sua vida. E aí tem alguns cristãos que ficam, cara, que plano é esse, meu Deus do céu? Então, vou fazer uma pergunta para você. Você acredita que Deus tem um plano na vida de cada pessoa? Cada pessoa tem uma missão aqui na Terra ainda? Olha, eu acredito em propósitos divinos para a nossa vida, mas esses propósitos, Denilson, são propósitos abertos, né? Eles nos deixam muitas possibilidades. Quer dizer, por exemplo, um propósito de Deus para a minha vida é que eu me torne a cada dia mais parecido com o Filho dele, Jesus Cristo. Isso é um propósito. Né? Mas o que eu vou fazer? Como é que eu vou responder no mundo? Aonde eu estarei? Fazendo o quê? Eu acredito que são decisões que eu vou tomar, né? E que vou responder conforme a vida vai oferecendo, vem as lutas, vem as oportunidades, a gente vai construindo a nossa vida. Mas Deus tem propósitos na nossa vida nesse sentido, da gente amadurecer, se santificar, crescer espiritualmente, aprender a amar, conviver com as pessoas. Agora, dentro disso, eu acredito que a gente faça opções. Agora, sim, o que Deus faz na vida de algumas pessoas, às vezes, é tão perfeito, e as oportunidades, né, tão perfeitas, que a gente tem a impressão que Deus escreveu linha por linha, né, da vida dessas pessoas, às vezes da Sim. nossa própria vida. É como se Deus tivesse determinado cada passo, porque quando a gente olha, a gente fica admirado de ver como as coisas deram certo ou fazem sentido lá na frente. Mas eu acredito que não é necessário você entender que Deus determinou cada passo. Mas ele esteve presente, ele abre portas, oportunidades, ele diz, vem, né? Ele te incentiva, ele dá o caminho, mas você toma suas decisões, né? E vai construindo a sua vida, rumando em direção a Deus ou se afastando dele, né? Esse é o sentido da vida, né? É o livre-arbítrio, né? Que Deus nos deu para poder a gente fazer as escolhas. Mas Exato. você falou uma coisa muito interessante, que
geralmente, às vezes, a gente passa por alguns desafios, algumas situações que, na hora, naquele momento, ou até dias, meses, você não entende. E aí, daqui a um tempo, você fala, ah, cara, olha só, é por isso que eu passei por essa situação. Então, eu acho isso tão... eu sempre falava isso muito com os adolescentes, com os jovens, né? Que às vezes falavam... eu tinha uma dinâmica que eu chamava de cápsula do tempo. Então, que eles Ó, escreviam quem entrou... tudo... Oi? Ô, Denilson, deixa eu Fala. registrar aqui uma audiência nobre aqui. Botelho aqui é a minha filha, a Rebeca. Ah, Rebequinha. Beijo, Rebeca. Saudade de você. Tá lindona Beijo. ela. Denilson, meu filho, curte muito, é muito amigo dela, gosta muito dela. Pode ter certeza. Legal. A Mas te Vilma, cortei aí, Michel, fala aí. e... onde é que eu tava? Deixa eu ver. É que a gente vai embora, né, cara? É engraçado. Ah, tá, A gente... adolescente, cápsula do tempo. Aí a gente fazia uma dinâmica que era... Ah, o que você quer, por exemplo? Estamos em 2020, né? Então, na EBD, eu fazia uma dinâmica com eles, para eles colocarem lá, davam uma folha de papel, escrever o que eles querem para o ano que vem. E aí eles escreviam. E aí, geralmente, as meninas escrevem muito mais que os meninos, né? Botavam lá 20, 10, 12. Os meninos, às vezes, tinham dificuldade de colocar 2, 3. E aí eles dobravam, colocavam o nome, datava. Eu pegava uma embalagem de Pringles todo com papel laminado, para parecer uma cápsula de astronauta. E eles colocavam ali aqueles bilhetes, a gente lacrava, eles assinavam, todo mundo vistava por fora. E a gente só vai abrir isso aqui no final, por exemplo, de 2021. E o que era muito interessante nessa dinâmica, ficava um ano aquela cápsula lá, digamos, esquecida, que quando a gente fazia a dinâmica para... Aí fazia um caça-tesouro para eles acharem a cápsula e tal. Quando abria, cara, era assim... Alguns que compartilhavam com a gente, alguns pedidos, e alguns falavam assim, puxa, eu pedi 12 coisas para Deus, 9 eu consegui, 2 eu ainda não consegui, e uma ainda bem que eu não consegui. Cara, eu ria muito com eles. Ainda bem que eu não consegui. E aí, e assim, a gente abria e eu nunca vi nenhum papel, sempre passava para eles. Se eles quisessem trazer, compartilhar, de boa, mas sempre respeitei a regra dessa dinâmica. Então, assim, alguns pediam coisas tão simples, né? Todos pediam para passar de ano, sou o número 1. Mas, assim, coisas simples, algumas coisas, assim, até mais sofisticadas, mas sempre uma experiência muito interessante, né? Dos nossos desejos que a gente submete a Deus. E imagina se Deus, né, igual aquele filme do Jim Carrey, né? Todo-Poderoso, começa a dar sim para tudo, né? Sim, 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 sim. A confusão que ia ser o mundo. Você já deve ter visto esse filme, muito engraçado. Então, assim, submeter a Deus, né, a todas as questões nossas, por mais que sejam... você acha que é uma coisa, sei lá, impossível, como coisas simples da vida, coisas que a gente quer, né? Saúde, quer coisas que, né? Amizade, fortalecer minha amizade com a minha esposa, com a minha noiva, com a minha namorada, e assim vai, né? Muito legal. Rapaz, caiu a energia aqui, você viu aí, não? Falhou a nossa Eu vi, conexão? é que o Flamengo deve ter entrado em campo. Qual é o teu time? Qual é o seu time, por favor? Eu sou Palmeiras. Tem cara de palmeirense. Eu sou Palmeiras. Você é palmeirense? Sim, Tá de verde? sou. Ó, você é Flamengo? Sou Flamengo. Então, a gente está com a rivalidade boa agora, então, hein? Sim, sim. O Flamengo está entrando em campo hoje para tentar passar para as quartas de finais aí da Libertadores, né? Já deve ter entrado em campo, mas depois eu vou pegar o segundo tempo do jogo. Mas é isso, Legal. né, André? Então, a gente buscar pelas coisas simples da vida, coisas que, às vezes, a pessoa quer o mundo, né? Entra no shopping, principalmente as crianças, né? Quando são bombardeadas com os comerciais, com
eu tenho isso, os colegas do colégio, né? Eu fui na Disney, e você? Aí, pai, eu tenho que ir na Disney. Meus colegas todos foram, eu não fui na Disney. Então tem essa questão assim, e aí eu falo, nossa, como a gente tem que sentar realmente com a família e conversar e orientar, né? Não que é ótimo, né? A Disney não, mas às vezes começa essa cobrança, né, cara? Você tem que ter para ser, que não é assim, você é. Na verdade, você é, né? A tua essência ali. Isso é o principal. E essa questão dos valores, né, Denilson, de fato, a gente tem que trabalhar, a gente tem que trabalhar dentro de casa, porque às vezes existe uma certa incoerência, né? A gente ensina na igreja o valor da simplicidade, mas muitas vezes, aqui, deixa eu ver, a Larissa, Into the Wild, assisti, Larissa, excelente É o esse quê? Na filme. Netflix? Onde é que eu assisto esse filme? Eu não lembro se tem na Netflix, eu acho que não, viu? Vou dar até um print na tela para depois. Quero assistir. Dica da Larissa, já Não. aqui. Depois você pega esse filme, Denilson, Into the Wild, fala de um cara desses doidos aí, que pegou o mochilão dele e foi para um lugar tipo deserto, assim, para passar um tempo com a natureza, né? É claro que a Certo. natureza vai dar uma judiada legal nele, porque a gente pensa que é fácil, mato, né? Não é. É. Mas é muito legal. E é até interessante porque, assim, no lugar onde ele ficou, tinha uma Kombi abandonada e muitas vezes tem gente que peregrina até esse lugar, eu não lembro agora onde que para conhecer o lugar onde ele esteve, né? E vira e mexe, tem que haver um resgate de helicóptero para trazer esses doidos que vão e não conseguem voltar mais. Caramba. Então é baseado em fatos reais, assim, né? Sim, sim, é uma história real. Pô, legal. Eu adoro E filme assim. Mas, assim, ilustra essa coisa do encontro, né? Esse é uma outra temática bem legal, Denilson. Como é importante a criação, a natureza, que a gente chama de criação, né? Nos ajuda a entender a nossa própria natureza, quem nós somos, né? E a gente tem que resgatar isso, né? O olhar para fora, para a natureza, né? Jesus faz esse convite para a gente, né? O famoso o sermão ali de Mateus 6. Olhem os lírios dos campos, as aves do céu. Esse é um convite a olhar para a criação, né? E a criação ela nos ensina sobre o tempo, ensina sobre a simplicidade, ensina sobre o sustento de Deus nas nossas vidas de uma maneira muito prática, né? Então, hoje, a gente, como cidadão urbano, a gente perdeu muito isso, Denilson, de aprender com a simplicidade da criação, porque a criação, ela não está em litígio com Deus. Quem está em litígio com Deus são os seres humanos. Sim. Então, se a gente olhasse mais para a criação, para os animais, para as plantas, a gente aprenderia algumas coisas a respeito da própria vida e da conexão com o Criador, que a gente perde, né, na vida urbana e na vida por causa do pecado que habita em nós, né? Sim. Então, isso é uma outra coisa muito importante, né? O resgate desse chamado, olhando, né, novamente para a criação. Esse é um outro chamado da simplicidade. André, tá sendo ótimo o nosso papo, mas o tempo tá acabando aqui. Estamos nos últimos 5 minutinhos. E eu gostaria de fazer um pedido para você, para o pessoal que está assistindo, vai assistir depois, e a pessoa que quer, o que você, como professor, né, teólogo, o que você pode assim aconselhar as pessoas a fazer essa parada e buscar o menos é mais, né? O cara sair desse automático, dar uma parada, refletir, fazer um autoconhecimento. O que você pode dar algumas dicas preciosas aí para todos nós, né? Legal, 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 Denilson.
Aqui abraço para Rose, que entrou aqui. Rose também é da nossa turminha, da Show. nossa, da nossa igreja também, está acompanhando a gente aqui. Abraço, Rose. Denilson, eu vou contar uma experiência, assim, que é um pouco da minha, não sei se eu posso falar decepção, mas talvez essa seja a palavra. Porque eu acredito que a pandemia e a consequente quarentena nos deu uma oportunidade muito, muito boa de ter uma pausa, né? Alguns não puderam fazer pausa nenhuma, mas muitos, de alguma forma, puderam. Uma pausa nos nossos afazeres gerais, afazeres eclesiásticos, nossa rotina mudou. E assim, talvez a gente não tenha percebido, Denilson, mas nos foi dada uma oportunidade única, única, provavelmente ela não vai se repetir mais, de parar e fazer uma reflexão sobre a nossa própria vida, se esse ritmo que a gente vinha vivendo é o correto, é o que a gente precisa, é um bom estilo de vida, ou se há a possibilidade da gente mudar, desacelerar, mudar, fazer mudanças significativas. Então, eu entendi, eu discerni que, assim, eu não estou dizendo que Deus mandou a pandemia, a quarentena, Aham. mas junto com ela vem a oportunidade. E veio uma oportunidade de reflexão sobre ritmo de vida, sobre o que é importante, né? A gente ficou aí 6 meses, 8 meses sem ir no shopping, ninguém morreu, né? Exatamente. Sem fazer compras, sem comer fora, sem fazer uma série de coisas que pareciam impossíveis de deixar de fazer. Entendeu? A gente viveu com menos, de alguma forma. A gente não pôde encontrar as pessoas, nem mesmo na igreja, como a gente fazia. Então, assim, essa era uma oportunidade única, e ainda é, né? De fazer uma reflexão sincera no que é vida de fato, o que a gente precisa, como eu posso usar meu tempo, meu esforço, a minha inteligência, que mudanças eu poderia adotar, né? O que eu devo deixar porque não me faz falta e não edifica. Então, assim, uma coisa que eu digo, Denilson, é que a gente não perca a oportunidade desse tempo em que a gente está vivendo de fazer essa reflexão. Gente, essa é uma oportunidade de a gente fazer mudanças. As pessoas perguntam: você acredita que o mundo vai mudar? As pessoas vão mudar? E eu respondo: não, eu sou cético. O mundo não vai mudar, as pessoas não vão mudar. As pessoas estão doidas para voltar a fazer o que sempre fizeram. Então, a minha visão é pessimista nesse sentido. Mas a oportunidade foi dada para reflexão. Então, eu consegui perceber como eu não preciso de muitas coisas que faziam parte da minha vida. A gente consegue viver sem elas. Então, essa é uma oportunidade de revisão de vida que a gente não pode perder. E, né, a gente não pôde ir à igreja, tal. É um momento de redescobrir a vida devocional, né, Denilson? Essa coisa de você estudar, de você ler a palavra, redescobrir a oração, o seu tempo com Deus. São coisas preciosas que estão aí à nossa disposição, né? O chamado quarto secreto, né? Jesus diz, né, para você se trancar no seu quarto para orar e falar ao seu pai. As pessoas não perceberam que elas estão trancadas no quarto, né, durante esse tempo, mas esqueceram que isso é uma oportunidade de oração. A gente está doido para sair. Então, a gente tem perdido oportunidades que nos foram dadas. Né? Volto a dizer, não estou dizendo que Deus fez isso para falar comigo isso. Não. Mas no meio das crises, oportunidades são nos dadas para o nosso discernimento, né? Para a gente fazer mudanças e tomar decisões. Né? Então, eu diria isso. Olhe para esse tempo em que estamos vivendo e reflita sobre os seus valores,
e como recomeçar a sua vida de modo diferente. Eu concordo plenamente com cada vírgula, cada pingo aí do i, cada ponto que você colocou. É um momento de reflexão, da gente ver, né, que a vida é mais simples do que a gente imagina, né? E a simplicidade parece que deixa as pessoas loucas. Então, parar para você rever o teu plano de voo, né? Deixa eu rever aqui, Isso. para tudo, é uma excelente oportunidade. André, o tempo está estourando, quero te agradecer, mandar um beijo para você, para toda a tua família muito querida. Agradecer o privilégio de ter você aqui nessa live. Pode ter certeza, meu irmão. É um cara que eu sempre admiro você, teu pai, tua família. Então, muito obrigado. Nós vamos deixar ela salva, vamos botar no YouTube também, vai ter no Instagram. E pode despedir da galera aí. O tempo tá acabando. Legal, legal. Eu que agradeço, viu, Denilson, a oportunidade, o papo aqui gostoso, passou super rápido. Deus abençoe. E a turminha que nos acompanhou aqui foi muito bacana, né, ter essa conversa e que esses valores aí possam fermentar aí no nosso coração, né, Denilson? Com Deus certeza. abençoe aí. Deus te Obrigado. abençoe, meu irmão. Olha, liga no SBT que tá passando Mengão, hein? Passa por mim lá. Vou Um grande torcer contra. beijo, meu irmão. Uma excelente semana para vocês todos aí. Que Deus abençoe cada dia mais, tá? E estamos aqui no Rio. Qualquer coisa é só gritar. Opa! Abraço, Denilson. Grande abraço, meu irmão. Deus te abençoe. Beijo em todos. Tchau. Abraço. Tchau. Tchau.